Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Alencar. Primeiramente, sejam muito bem-vindos à minha cozinha. E no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas bancadas de porcelanato e o estado de como elas estão hoje, 2 anos após elas terem sido instaladas. Aproveita e já fala pra mim de onde você tá me assistindo, deixa aqui nos comentários o nome da sua cidade e fala pra mim se você tem bancadas de porcelanato na sua casa, na sua cozinha, ou se você tá assistindo esse vídeo pra tirar a dúvida se você faz ou não de porcelanato. Aqui no canal tem os vídeos do diário de obra, da obra da minha cozinha, de quando eu tava fazendo ela. Eu vou deixar aqui no card a playlist. Então tem falando sobre os revestimentos, sobre a iluminação, tem um vídeo só da bancada. Então essa playlist é bem bacana pra você que tá fazendo obras e reformas na sua casa. Eu vou começar apresentando novamente os revestimentos que eu escolhi para fazer as bancadas da minha cozinha. Então eu vou começar por essa que tá aqui atrás de mim, que é a bancada principal, a bancada em L. Nela eu escolhi um porcelanato que simula um mármore italiano. Ele tem esse fundinho meio off-white, você consegue ver a diferença de cor com o revestimento da parede, que é um branco mais puro. E ele tem esses veios acinzentados e amarelados, eu acho lindo. E essa peça, se eu não me engano, eu vou deixar aqui na tela aparecendo o nome da marca certinho e as dimensões. Mas se eu não me engano ele tinha aproximadamente 60 por 1,20, então é uma peça bem grande, do mesmo tamanho da bancada móvel, né? Só que a diferença é que nesse porcelanato eu escolhi com um acabamento que imita madeira. Então ali na bancada eu tenho um porcelanato polido e aqui na bancada eu tenho um porcelanato fosco, que ele tem esse acabamento de madeira. Ele não tem textura, ele é liso, mas ele não reflete como o da pia, por exemplo. Hoje em dia no mercado você já encontra alguns porcelanatos com um acabamento, como eu posso dizer, o barro que faz a peça, ele é da mesma tonalidade do acabamento que vai por cima. Então, por exemplo, se eu não me engano a Porto Belo tem, mas eu acredito que outras marcas vão ter também alguma linha nesse segmento. O meu, e eu vou mostrar mais de pertinho ali pra vocês, o porcelanato da pia. Então quando cortou ele tem essa cor mais amarronzada, é um marrom clarinho, mas não é branco como a parte superior, né, a parte que fica exposta. Então você encontra algumas peças que a parte interior da peça, ela se camufla, né, ali quando você corta ela, por exemplo. Então se você vai fazer uma cuba, não precisa às vezes pintar ou fazer algum acabamento diferente nessa parte que teve o corte. Na minha, eu preferi deixar da forma natural, assim, não quis pintar nem nada, porque é um marrom clarinho e não é uma coisa que me incomoda. Mas se incomoda você pode dar uma pesquisada nesses tipos de porcelanato, que daí o barro dele é uma cor que conversa com o restante da peça. Ah, gente, eu esqueci de comentar, na minha cozinha eu escolhi fazer a área molhada com a borda. Mas eu já vi, por exemplo, bancadas de cozinha que não tem área molhada. Então não tem esse dentinho ali pra segurar a água. Eu tenho uma amiga que tem uma pia dessa em casa e ela fala que não cai a água sempre vai ali pra pia, de bonitinho, você passa a mão, volta a água pra pia. Não escorre pro chão, por exemplo. Então isso também é uma opção pra você considerar, caso você não queira utilizar aquelas linhas de porcelanato que tem o barro da mesma cor que a parte de cima. Já que a gente tá falando de acabamento, a minha bancada em L não é muito grande, então ela vai ter poucas emendas, né? Como as peças são grandes, me resultou em poucas emendas e uma tá embaixo do fogão, então ela fica super discreta, e a outra tá bem aqui onde muda da área seca para a área molhada. Então também você não consegue perceber essa emenda. Agora, se você for fazer uma bancada muito grande, às vezes você vai conseguir já visualizar algumas emendas. Mas também ela fica super disfarçada, sabe? Você consegue ver que tem uma emenda, mas não é alguma coisa que fica chamando muita atenção. E na minha outra bancada, essa mesinha móvel que eu tenho aqui na cozinha, ela não tem emenda. A única emenda que dá pra perceber é na lateral, pra fazer essa borda, para simular como se fosse um pedaço de madeira bem alto.
Fica bem imperceptível, não dá pra perceber tanto, principalmente porque eu utilizei uma peça inteira pra fazer o tampo, então não precisei recortar essa peça que tá por cima. Agora eu vou falar alguns cuidados que eu tenho com as minhas bancadas, que me ajudaram a manterem elas bem bonitas, bem novinhas, e que também pode te ajudar. O porcelanato, diferente das pedras naturais, ou por exemplo o quartzo, ele é resistente a calor. Então você pode, às vezes, por exemplo, tirar uma panela e por acaso você colocar em cima dela, não vai ter problema. É isso que as marcas falam. Mas, por precaução, eu sempre utilizo uma tábua, como vocês podem ver, eu tenho bastante tábua na cozinha, ou algum paninho, um guardanapo, para eu não colocar a panela quente ou a forma de bolo quente direto em contato com o porcelanato. Nesse da mesa, às vezes eu até coloco o bolo quente aqui em cima por ele ser escuro, então se manchar, às vezes não vai ser tão visível. Mas nessa aqui da pia, que ela é polida, né, e ela é mais clarinha, eu tenho mais cuidado do que o porcelanato que imita madeira. Então sempre que eu vou cortar alguma coisa, eu utilizo uma tábua, um prato, coloco um paninho ali, principalmente frutas cítricas, essas coisas assim. Por mais que não vai manchar o porcelanato, ele tem uma resistência incrível, eu prefiro prevenir do que às vezes acabar manchando por algum acidente, alguma coisa do universo. Outro cuidado também, sempre quando eu vou, por exemplo, às vezes eu corto um limão ali na pia, né, um exemplo. Então eu não deixo ali por muito tempo, eu já pego um pouquinho de água com a mão mesmo e passo um paninho. E também sobre os produtos de limpeza. Já me falaram que não é muito aconselhado você jogar o produto direto na peça. Eu só jogo se ela tá molhada ou eu coloco direto no paninho úmido que eu vou fazer a limpeza. E como eu comentei com vocês anteriormente, pode acontecer da sua bancada ser grande e ela ter mais emendas visíveis. Então às vezes esse rejunte pode acabar escurecendo com o tempo. A minha dica pra você tem algumas soluções que você consegue fazer em casa mesmo, que você faz, coloca um pouquinho, deixa agir, ele vai limpar e depois você retira. Na minha, como é um rejunte clarinho, eu ainda não precisei fazer isso. Mas se acontecer, né, do rejunte sujar ou ficar um pouquinho embolorado porque é uma área molhada, tem como resolver esse problema, não vai ficar sujo ou escuro pra sempre. E se você tá gostando do vídeo, já deixa o seu like, isso ajuda demais. Se inscreve se você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, vem fazer parte dessa comunidade. Também aproveita e já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tem uma pia, uma bancada de porcelanato ou que ele está querendo adquirir uma bancada de porcelanato. Como eu falei pra vocês, o porcelanato é bem resistente. E eu vou mostrar alguns defeitinhos que aconteceram por descuido meu na minha bancada. São pequenos, eu acredito que eu posso mostrar 2 só e eles são muito imperceptíveis. O primeiro é na bancada branca. Eu deixei uma panela escorregar da minha mão e ela bateu bem na quina da área molhada ali da pia. E deu uma leve descascada, mas é tipo assim, muito pequenininho. Mas aconteceu de lascar esse pedacinho e dá pra ver um pouquinho do barro, que ele tem um barro, a peça tem o barro um pouquinho marrom, né, um tom de marrom, então dá pra ver. Ali eu poderia ter passado uma tintinha, alguma coisa, mas como é muito pequenininho, não chega a me incomodar. Então eu deixei dessa forma, ele é bem pequenininho e foi por um descuido meu. A panela escorregou da minha mão e acabou batendo na quina. E na bancada de madeira, ela também tem um leve descascadinho na beirada. Como ele tem a ponta, os cantos são bem 90 graus, é bem reto, não é arredondado, igual, por exemplo, às vezes no granito, no mármore, você consegue arredondar. No porcelanato eu acredito que não tem como fazer esse acabamento, então esse canto reto pode ocasionar, às vezes, de quebrar, né, fazer uma lasquinha, mas eu acho que nesse caso da bancada de madeira, eu acho que ela já veio assim, quando eles trouxeram o tampo pra mim, eu acho que ele já tava descascadinho, mas também é muito imperceptível e eu deixei passar. E agora eu vou apontar pra vocês pontos positivos e pontos negativos de você ter uma bancada de porcelanato na sua cozinha, por exemplo, na sua casa. É um material super resistente, como eu falei pra vocês, eu tomo alguns cuidados, mas não é necessário você tomar todos esses cuidados. Eu tomo mais por precaução mesmo. Seria mais indicado e mais recomendado você tomar esses cuidados se você tivesse uma bancada de pedras naturais.
Então uma bancada de granito, uma bancada de mármore, principalmente o mármore ele mancha com muita facilidade. Por eles serem porosos, são pedras naturais, então às vezes você derrama, sei lá, um suco de uva, um suco de limão, por mais que você limpa, a pedra ela acaba absorvendo e aí, com o passar do tempo mancha. O porcelanato não, ele é uma pedra artificial, mas eu tomo esses cuidados por precaução mesmo. Eu prefiro tomar um cuidado e mantê-la bonita do que às vezes algum acidente fazer com que a peça apresente algum defeito que eu não gostaria. E o porcelanato tem essa vantagem que ele consegue simular outros materiais. Então aqui na minha cozinha eu tenho 3 porcelanatos que imitam texturas e materiais diferentes. Eu tenho no chão e na parede que simula cimento queimado, o da bancada que simula um pedaço de madeira e o da bancada, da pia, que simula um mármore italiano. Então, se eu fosse ter, às vezes, uma bancada de madeira mesmo, eu teria que ter ainda mais cuidados, às vezes de ficar envernizando, e enfim, né? Madeira também é um produto natural. E o mármore também todos esses cuidados, então cuidado com fruta, cuidado com vinho, e diversos outros ingredientes que a gente acaba utilizando na cozinha. Então eu posso ressaltar que esse é um ponto positivo do porcelanato, você consegue ter diferentes materiais na cozinha e tendo cuidados mais básicos. Outro ponto positivo é que na limpeza ele é muito fácil, então eu pego ali um paninho úmido com algum produtinho de limpeza, passo, ele já tá limpo. Outro ponto positivo é que o porcelanato é um material muito popular, então popular assim, você encontra de diversas marcas, de diversas estampas, então você tem ali uma gama grande de valores, então você pode comprar às vezes um porcelanato que simula um mármore muito mais barato de uma marca X. Mas se você for fazer uma bancada, eu recomendo você comprar um material de qualidade. Às vezes é melhor você investir um pouco mais, como qualquer coisa, né, em construção, em obra. É melhor você investir um pouquinho mais para lá na frente você não ter que fazer manutenção ou trocar, ok? E daí o ponto negativo às vezes pode ser pela mão de obra, que às vezes a mão de obra pode ser um pouquinho mais cara do que se você comparar às vezes com, sei lá, um granito ou um mármore. Mas eu acredito que por mais que seja um ponto negativo, eu acredito que compensa, a não ser que você vai fazer uma bancada de quartzo ou de córeo, por exemplo, né, que é um material, esse sim, indestrutível, e você consegue fazer quinas arredondadas, mas aí você vai ter um custo bem maior do que se você fizer uma bancada de porcelanato. E daí eu vou ressaltar mais um ponto negativo, que é essa questão do corte, né, do barro da peça. Então, se você não quiser ter esse problema, na minha não me incomoda, mas eu conheço pessoas que às vezes isso pode ser um ponto negativo bem considerável. Então você pode optar pelas outras peças, que daí o barro dela conversa ali com o restante da peça, né? Você pode cortar sem ter esse problema de diferenças de tonalidade. Mas eu acredito que ela possa sim ter um custo um pouquinho mais elevado do que as tradicionais. Então as minhas considerações finais eu recomendo sim você ter uma bancada de porcelanato na sua cozinha, principalmente se você quiser ter esses diferentes materiais que eu citei no vídeo. Então, como eu queria uma bancada clarinha de mármore, eu não iria colocar um mármore natural aqui. Então o porcelanato fez essa substituição e tá super atendendo as minhas necessidades, ele tá bonito, tá em ótimo estado, mesmo 2 anos após a instalação. Tanto o porcelanato claro, polido, quanto o fosco, mais escuro, que imita madeira, os dois estão em ótimo estado. E recomendo sim você considerar essa ideia para você fazer na sua cozinha, por exemplo. E você pode ter bancada de porcelanato em outros lugares, tá? Não só na cozinha, você pode ter no banheiro, numa churrasqueira, qualquer bancada, tá, gente? Que você fosse ali no lugar de utilizar um granito, um mármore, você pode sim estar fazendo com porcelanato. E aí a minha dica mesmo é só você dar uma pesquisada na mão de obra, uma mão de obra de qualidade para você ter uma bancada bonita, porque senão você vai comprar as suas peças, às vezes você tem que comprar bastante quantidade e a pessoa não sabe fazer, vai acabar estragando suas peças. Então dá uma pesquisada, vai na casa de um amigo que já tem, vê se você gosta e aí você pega o contato da pessoa para ele fazer a sua bancada. Então essas são as minhas dicas, espero que tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E é isso, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tá doido querendo uma bancada de porcelanato. Um beijo e até o próximo. Tchau!